Todos nós. Estava sumidinha aqui da casa, né? Passei um mês distante, num processo de reforma. E eu acho que foi uma reforma íntima também. Mas para começar a palestra de hoje, que vai falar sobre o homem integral, e eu estou aqui para, junto com vocês, abrir quase que um seminário do homem integral. Porque longe de mim, e utopicamente impossível, finalizar esse tema, esse livro, em 1 hora. Então, eu me propus, e já deixo aberto para o André, que possivelmente já viu os slides, que a gente vai precisar de um segundo momento, talvez até de um terceiro, para continuar a palestra de hoje. Nosso redor. E quem é o homem integral? Quando nós nos deparamos com Joana trazendo o tema o homem integral, eu vou lembrar do nosso processo de evolução. E hoje, num mundo que convida a todos nós a sermos cada vez mais perfeitos, sem possibilidades para o erro, onde o erro é medido de uma forma muito agressiva em todos os lugares que nós ocupamos, então qualquer fala, qualquer posicionamento, hoje ele abre um espaço nos ambientes sociais, que eu chamo de redes sociais, para críticas. Então, nunca antes na história da humanidade nós tivemos tão sem filtro para nossos pontos de vista, para as nossas colocações. E o convite aqui de hoje é que nós possamos aprender a estabelecer filtros nas nossas colocações, e só através da compreensão do homem integral que nós vamos entender isso. Então, longe de nós entendermos que nós somos homens integrais. Nós estamos em processo de evolução. Então, a vincular, nós temos que compreender que nós estamos falando da nossa marcha evolutiva, que emerge imediatamente a ideia do que nós vamos ser, do que nós vamos nos tornar e do que nós vamos desenvolver em cada um de nós no processo de aperfeiçoamento e de evolução. E aí vem para todos nós, que eu sei que quem está tendo contato com o Espiritismo hoje pela primeira vez, quem já tem contato com o Espiritismo há mais tempo, recentemente, nós temos que tomar um cuidado muito grande com o nosso lugar de espírita, para não nos colocarmos no lugar de sermos perfeitos mediante a outras pessoas que estão ao nosso redor. E isso é o que muitas vezes que nós religiosos fazemos por estarmos frequentando um templo religioso. Então, isso que a gente chama um pouco quase de hipocrisia com o nosso processo de evolução. Então, não é o fato de estar todo domingo em um templo religioso, em uma religião, que vai me tornar superior a outra pessoa, mas que vai me colocar num lugar de estar em constante necessidade de aperfeiçoamento. E o livro O Homem Integral, ele é dividido em 9 partes. E essas 9 partes eu tentei pegar cada tópico e entender o que Joana trazia. Então, eu aconselho vocês a lerem, mas não é um livro que dá para ler. É um livro que só é possível se eu conseguir estudá-lo. Então, eu vou dividir, nós vamos dividir ele hoje em 4 partes. Então, quando eu começo com a primeira parte, eu vou lembrar de nós. Quais são as nossas perturbações atuais? Quem de nós não temos, principalmente no contexto de vida, algo que nos tire o controle exato das nossas emoções? E isso é o que faz parte. E eu achei muito interessante a Joana de Ângeles começar como um fator de perturbação a rotina. O primeiro fator que ela estabelece como perturbação nas nossas vidas é a rotina. E ela me diz que no processo evolutivo da humanidade nunca houve troca de conduta, mas não de renovação saudável.
na forma de encarar-se e viver a vida. Então, vamos lá. Quando o André fala assim, todos nós tivemos contato com galinha, com roça. Então, nós tivemos uma mudança de lugar, tá? Nós saímos de ambientes amplos e começamos a nos fechar em ambientes cada vez menores. Então, eu vou pensar que, associado a isso, ao movimento de migrar para um outro país, isso amplifica, isso fica mais difícil ainda. Então, conforme eu saio de um ambiente amplo, então, quando eu olho, por exemplo, para a minha rotina que eu tinha no Brasil, isso vai acontecer com todos nós, de certa forma, que é a sensação de que me falta algo neste país, que me falta liberdade neste país, que me falta ampliar o olhar. Então, eu vivo com a sensação de falta constante, que é aquela falta daquele amplo espaço que eu tinha de poder ir e vir, né, nos lugares. O primeiro lugar que nos tira, muitas vezes, é a possibilidade de ir e vir. Só que a gente precisa interpretar o ir e vir, que é sair de um país para o outro, às vezes de um estado para o outro, com a nossa possibilidade de ir e vir em nós mesmos. Então, quando eu penso na rotina, uma das coisas que vai mexer com nós neste momento é a redução do nosso repertório. O que isso quer dizer? Nós, imigrantes, temos uma tendência em acordar e seguir o mesmo padrão de rotina. Nós vamos para o trabalho, saímos do trabalho e estabelecemos uma rotina voltada. Eu sempre escuto assim, quando eu me encontro com as pessoas no final de semana, o único tema que ronda ali é sobre faxina ou sobre construção. Né? Alguém já escutou isso? Então, às vezes, os homens voltam esse olhar e falam somente sobre esse tema, e as mulheres, quando se encontram, vão falar, por exemplo, da dificuldade de encontrar uma helper, e ali se segue sempre num repertório que a gente chama de repertório reduzido de rotina. Então, o convite para o homem integral é cada vez mais aumentarmos o nosso repertório, é cada vez mais ampliarmos a nossa rotina. O que isso quer dizer? Se eu percebo que eu estou com um repertório reduzido de vocabulário, reduzido de atenção, eu tenho que melhorar a minha forma de encarar a minha vida. Porque a vida não se reduz ao trabalho. A vida é muito mais. E aqui nós estamos começando a construir que nós não estamos prontos para nada. Essa é a máxima que nós sabemos, né? Mas alguém já fala assim, alguém convidou alguém para um projeto ou para fazer uma palestra na Casa Espírita, né? Eu vou já trazer palestrantes para a Casa Espírita. O André chega e convida a Dagma, né? Vou pensar aqui, Dagma, vamos lá fazer palestra. Eu não acho que eu estou pronta para fazer a palestra. Eu não estou preparada. Eu não tenho conhecimento suficiente para fazer uma palestra. Ninguém está preparado 100% para nada. Inclusive quem está aqui todas as manhãs de domingo. Nós estamos num processo. Então, para fazer uma palestra, ela não vem do nosso conhecimento prévio somente. É necessário estudar previamente, se esforçar, buscar. Então, toda vez que eu sou convidado a ocupar um novo lugar, eu vou ter que começar a repensar a minha explicação de não estar pronto. Eu não estou pronto para isso. Eu não estou preparado para este momento. Porque nesse processo de diminuir, né, a minha capacidade de me apresentar, eu vou diminuindo o meu repertório de rotina. E eu vou ficando cada vez mais restrito. E aí vocês vão lembrar que muitas vezes, ao chegar em um novo país, todos nós tivemos que nos adaptar em outros ambientes. Né? Ninguém aqui já trabalhava somente na construção, ou na faxina, ou em outro lugar que possa ocupar. Nós tivemos que sair de um lugar e ir para outro. Então, nós tivemos que ampliar, de certa forma, o nosso repertório. Aprender novos lugares, aprender a nos relacionar de uma forma diferente. O contato com uma nova cultura nos faz repensar muito o nosso olhar social que nós trazemos do Brasil para um processo de olhar mais para o individual, que é um convite americano de ser. O americano, ele olha muito para ele, para o processo de individualização dele. Né? Então, não invada o espaço do americano, a gente sabe disso, né? E, às vezes, nossa cultura, a gente tem uma dificuldade de entender sobre isso. E aí, quando eu chego num país, ou faço qualquer processo de mudança na minha vida, vai chegar algo que todos nós conhecemos, que é a palavrinha ansiedade. Quem não a tem nos dias de hoje, né?
ela é um fator de perturbação das nossas vidas, sim. Agora, a ansiedade, ela faz parte da vida. Não tem ninguém que não a tenha. E eu só preciso reconhecer isso. Porque qualquer processo de transição, de espera, de mudança, gera ansiedade. Então, falar que eu tenho ansiedade é normal diante de cada fase. Agora, qual que é o problema da ansiedade? É quando eu perco a dose dela. A espera de um green card, de uma entrevista migratória, nível de ansiedade, lá em cima, certo? Consegui o green card, consegui a entrevista, deu tudo certo, a ansiedade continua, aí eu tenho que começar a rever. Consegui um trabalho, marcar uma entrevista de trabalho para algo, traz ansiedade? Traz. Após a conquista ou a não conquista continuar com a ansiedade, eu vou ter que começar a observar isso. Então, a preocupação de parecer triunfador, de responder de forma semelhante aos demais. Muitas vezes, a ansiedade está muito associada à nossa necessidade de dar uma satisfação ao outro, no nosso estado emocional. É o aparentar-se ser. É ter o controle da situação e muitas vezes nós vamos não ter. Mas essa tentativa de estabelecer um autocontrole que muitas vezes só tem que reconhecer e me acolher, isso vai gerando uma ansiedade perturbadora. E aí, a gente vai vivendo um processo de desumanizar a nós mesmos. De não nos acolhermos. E esse é o processo mais ruim de identificar nas pessoas ansiosas. Porque geralmente tem um nível de exigência muito grande. Muitas vezes vem do contexto familiar, de um processo de dar conta de tudo, de ser perfeito. E quando essa pessoa percebe que não está dando conta, aí os processos de ansiedade começam a vir. E aí tem um outro fator, que é fonte de perturbação, que é como se fosse esse processo linear, que é o medo, né? E eu me deparo muito com medo, meu marido sabe disso, né? O tanto que eu sou medrosa, né? E eu tenho medos que muitas vezes eu dou conta de controlar e tem medos que eu não dou conta de controlar. E muitas vezes eu me pergunto quais são os processos que me limitam e reconhecer em alguma situação que nós temos medo é o cerne do espírito. Porque muitas vezes o medo, eu estou aprendendo com ele, é um convite com vocês também. O medo é um norteador da nossa evolução. Toda vez que eu tenho medo de algo, é ali que eu vou concentrar os meus esforços para evoluir. Então, se eu tenho medo de me relacionar, ali está o ponto onde eu vou aprender a superar, a entender por que eu não estou conseguindo me relacionar efetivamente com as pessoas. Então, listem seus medos e foquem neles. Porque são eles que vão nos fazer o processo de construir esse processo de nos conhecer cada vez mais. E aí vem um outro fator de perturbação, que é a solidão. Quem não as tem? Existe uma diferença, eu estava no contato com uma pessoa, e eu gosto muito dessa diferença entre solidão e solitude. Porque a solidão, ela é aquilo que nos traz um sentimento de pesar, não dar conta de estar com nós mesmos. E muitas vezes nós estamos em ambientes sociais e é muito comum falar assim, eu estou rodeado de pessoas, estou me sentindo sozinho. E me sentir sozinho faz parte da caminhada. E parece que, principalmente quando a pessoa está enfrentando um processo depressivo, que muitas vezes nós não conseguimos entender, que quando ela se recolhe para o seu processo de isolamento, ela está lidando com um processo de solidão. E o que nós não conseguimos fazer de imediato com essa pessoa é tirar ela do processo de solidão e trazer o processo de solitude, que é a companhia agradável de si mesmo. E desenvolver isso é uma longa caminhada.
Porque nós não somos estimulados e estamos perdendo cada vez mais essa capacidade de estarmos sozinhos. Vamos só olhar as nossas crianças, né? Se nós formos olhar para nós mesmos, eu estava tentando até fazer esse retorno, por exemplo, como é que era a minha rotina quando eu era criança? Né? E eu até perguntei assim, eu ia para a fazenda de uma tia e eu passava 20 dias lá, não tinha energia muitas vezes no local, e como é que eu fazia? Não tinha celular, não tinha televisão à disposição, como é que era a rotina? Então, muitas vezes, nós aprendemos já durante a infância a viver com nós mesmos, a acordar, a não fazer nada. E hoje, as nossas crianças e nós mesmos, o tempo inteiro, estamos movidos à produção de algo. O tempo de ociosidade, eu vou colocar um aspas aqui, tá? Porque também existe um outro processo, que é a ociosidade demais. É um momento onde que eu me deparo com um processo que eu começo a aprender a estar comigo. E tem pessoas que são aceleradas, 24 horas. Então, o contato que ela tem com ela mesma é muito pouco, porque ela está sempre em contato em resolver algo. Conhece alguém que não consegue parar? Né? Dona de casa, por exemplo, né? Muitas vezes eu me pego assim, mexendo o tempo inteiro no ambiente doméstico e não consigo parar. E aí eu fui começando a aprender que momentos de tomar café da manhã, desenvolver uma rotina comigo mesma, vai me trazendo esse espaço de solitude. E quando a gente tem uma casa muito cheia, quem, né, tem cachorro, tem filho, tem colegas de quarto, isso vai se tornando reduzido. E eu fico pensando, por exemplo, nos homens, né, que já acordam de manhã, vão para dentro de uma van com várias outras pessoas. Qual que é o momento que eu tenho comigo? Ele chega, está no ambiente de trabalho, qual que é o momento que eu reservo para estar comigo? Então, entre sair da solidão de uma vida no exterior para desenvolver uma vida de solitude no exterior, é uma caminhada que nós vamos desenvolver no processo de nos conhecermos. E só assim eu vou entender o que é liberdade. Porque a gente sonha muito com uma liberdade de ação, de opinião. E a maturidade, o desenvolvimento da fase adulta, teoricamente, me colocaria no lugar de liberdade, de opinião e de visão. Certo? Então, quando eu sou criança, né, eu vou falar assim, quando eu puder escolher os meus atos, eu vou ter liberdade. Aí eu vou ter a capacidade de escolher a minha esposa ou o meu marido, onde eu quero ir, porque até adentrar a fase adulta eu sou levado. Eu não tenho a decisão de escolher, né? Então eu vou onde os meus pais vão, eu vou fazer a rotina que eles estabelecem para mim. Então a liberdade perpassa somente pela fase adulta. Não adianta dar liberdade para a criança e adolescente, porque não está na hora de dar. Porque eles têm que seguir o caminhar conosco. Agora, eu estou preparando essa criança e esse adolescente para entrar na liberdade de uma forma responsável, segura de si? Nós temos adultos com liberdade nas suas decisões? É um outro caminhar. E aí eu vou lembrar que a liberdade é um direito que se consolida. Olha como é que Joana é assertiva. Lembra da questão de nós temos direitos? Que é consolidado no nosso processo de crescimento na própria terra. No nosso próprio desenvolvimento. Então, nós vamos consolidando, nós vamos nos consolidando como seres de direitos. E automaticamente como seres de deveres. Na razão direta em que o homem se autodescobre, e se conscientiza dos próprios valores que deve aplicar de forma edificante, respeitando a natureza e tudo que nela existe. E a pergunta que eu vou fazer para vocês, para a gente já dar o passo inicial aqui, quais são os valores que norteiam a vida de cada um de vocês? O que é inegociável dentro dos nossos valores?
Porque nós passamos uma vida sem nos respeitar. Nós passamos uma vida sem entender o que é inegociável na minha relação com o outro. E muitas vezes nós vemos tanto mulheres quanto homens privados da liberdade de querer estar com o outro ou não, porque ele não sabe o seu valor, que é inegociável. Então não é falar que eu estou presa em um casamento. Eu estou presa em uma amizade ou uma relação que não é saudável para mim. Se eu não conseguir identificar o que é valor, eu não vou conseguir estabelecer um vínculo de liberdade de relacionar. Então, como adulto, eu vou entender que essa liberdade, ela só vai vir quando eu tenho a liberdade de querer ficar. E isso em todos os lugares, tá? Isso dentro das relações de família. Tem muitas pessoas que estão em relações de família que são tóxicas, né? A gente vai trazer esse processo de liberdade de você poder escolher ou não. Dentro dos relacionamentos conjugais, dentro dos ambientes de trabalho, dentro das relações religiosas, que também é um tópico importante. E aí eu vou para a segunda parte, que é os estranhos rumos, seguros roteiros. E aí quando eu penso lá atrás, que quando eu não trabalho a rotina, a ansiedade, o medo, a solidão e a liberdade, automaticamente o que a gente chama de sintoma dentro dos processos psicológicos, eles vão se transformando em quadros, né? O que a gente chama de transtornos. O quadro vai piorando. Então, não dei atenção à ansiedade, que muitas vezes me paralisava. Isso vai mudar e vai transformar em um quadro um pouquinho mais complicado. Então, os homens de aparência. Muitos homens temem ser conhecidos nos seus sentimentos céticos. Muitas vezes, em ambientes sociais, nós temos um medo enorme de ser ético. Porque o anormal é ser ético. Ter um posicionamento correto, que muitas vezes não necessariamente precisa se posicionar, porque é só se comportar. Então, diante de uma discussão calorosa, não é defender o seu ponto de vista, mas você pode se levantar e sair e não participar daquilo, é uma consciência ética. Nos seus esforços de saudável idealismo, taxados esses valores pelos CPIEGs, né, que a gente fala, né? Você está sendo muito correto, sua forma de pensar, né? Não beba em um ambiente social. Não aceite falar sobre alguém. Se você se posicionar contra, muitas vezes você vai ser excluído do grupo. E é por isso que a gente vai norteando os valores. E é esse alerta que é para criar hoje. Por isso que eu fico muito feliz em André ter me dado a primeira palestra do ano, porque é o lugar de realinhar a rota. E o Homem Integral veio fazer isso, assim, né? Não sei se vocês têm o hábito, mas eu tenho um hábito de, no dia 31, eu sento lá em frente ao computador, e eu sempre fiz isso, desde a adolescência, e colocar metas, assim. Sempre tracei essas metas. E quando o André fala, Ryan, sua palestra é tal dia, a vida estava assim, tudo fora do eixo. Né? Tudo fora do eixo. Eu falei assim, peraí, né? Tem um eixo que tem que voltar para o lugar, que é o eixo religioso. Então, tudo pausa, tudo que era prioridade deixa de ser prioridade durante 5 dias. E a pauta, o Homem Integral tem que entrar automaticamente na minha vida e eu não posso abrir mão dela. É o valor. Porque eu poderia falar assim, eu vou desistir da palestra. Nunca dá certo com o meu melhor momento. A gente precisa esforçar. E o homem de aparência é aquele que muitas vezes ele cede às pressões sociais para aparentar ser. Quem de nós nunca esteve isolado em um ambiente social e precisou aparentar ser?
acordar sem querer acordar, trabalhar sem querer trabalhar e aparentar-se. O aparentar-se parece que é ruim, mas é o que nos move. É o que nos tira da cama. É o que nos faz continuar. Porque quando o medo e a ansiedade toma conta das nossas vidas, vai chegar um quadro que a gente chama de fobia social. Alguém que tem fobia social, ela não entra na fobia social sem antes passar pelo medo e sem ansiedade. Então, se você chegou numa fobia social, você não olhou antes para esses quadros que estavam aqui atrás, de ansiedade, de medo, de solidão e da rotina. E Joana, ela foi tão, como sempre, sábia nos aspectos psicológicos, que ela foi fazendo uma linha do tempo no nosso estado emocional. E aí, quando eu volto para a fobia social, surge, porém, no momento, que se generaliza de pouco a pouco, o denominado como fobia social, graças à qual o indivíduo começa a detestar o convívio com demais pessoas, retirando-se e isolando-se. Então, isso vai acontecer em algum processo. E conviver faz parte. Relacionar-se faz parte. É só isso que vai nos fazer o processo de evoluir. Então, muitas vezes a gente fala, principalmente mãe, né? Quem é mãe aí vai entender, eu vou sumir e ninguém nunca mais vai me achar. É muito comum fazer isso. Muitas vezes o homem não vai fazer, mas ele some. Ele também some. Ele vai para uma terra do nada, que ninguém encontra ele. Mas a fobia social, ele vai me fazendo não querer me relacionar primeiro comigo. Lembra que a ansiedade, a rotina, o medo, essa dificuldade com você mesmo? Até chegar no contato com o outro. E eu me lembro do contato, por exemplo, de um pai, quando ele não consegue enxergar a grandiosidade da relação com o filho, se torna menor, que é o sentimento maior que ele pode ter. E aí vem o sentimento de culpa. Onde tem fobia social, tem muita culpa, porque é a sensação de não dar conta de si mesmo. E nessa progressão, essa culpa, esse não olhar, vem os sintomas mais graves. A Joana vai colocar o ódio, o suicídio. Que aí os pensamentos intrusivos que a gente fala, começa a fazer morada. Então, o que antes era aquilo que o outro me sinalizava, começa a vir como uma vozinha interna de menos-valia. Então, ninguém mais precisa me dizer que eu não sou capaz. Existe uma fala aqui o tempo inteiro me dizendo que eu não sou capaz, que eu não vou dar conta. Então, aquilo que era pequeno, um trauma, entre aspas, pequeno, tá? Entre aspas, pequeno, vou colocar muito bem colocado aqui, aquele trauma que alguém me fez durante a infância, durante a adolescência, durante o meu processo de migração, durante a minha travessia, muitas vezes, né, de um país para o outro, aqueles traumas que antes iam perpassar a minha história emocional, ele vai crescendo na dimensão emocional. Ele cresce a tal ponto que ele se torna o único foco da minha vida. Então, eu vou lembrar, vou dar um exemplo, tá? Não é uma história real. Eu chego, alguém me acolhe e alguém foi ingrato comigo. Ou eu fui ingrato com alguém, ou alguém me passou a perna, ou eu tive uma relação lá no início, né? Ninguém nunca viu essa história, né? Aqui. Ninguém nunca conhece alguém que tenha passado por isso. Mas aí eu crio um sentimento de ódio. Aquele não passa. Aquela pessoa não sai do meu pensamento. Aquela situação não sai da minha forma de viver. E tudo que eu faço é para provar que eu superei. Os movimentos que eu vou fazendo deixa de ser evolução para a minha vida. Mas é de provar para o outro que eu estou conseguindo. E o sentimento que era para ser de superação, de restabelecimento, ele vai tornando como um ódio interno. De si mesmo ou de alguém. E onde tem ódio,
Aí vem os pensamentos intrusivos que vão conduzir muitas vezes o ser humano a não querer mais viver. Porque quando eu não quero mais viver, eu não quero conviver. E muitas vezes nos processos de suicídio, não raras vezes, o suicida ele deixa cartas responsabilizando alguém. Lembro de um caso que um pai deixa uma carta para uma filha de 7 anos, né? E não deixou para outra, de 9. E ali ele já diz um pouco do sentimento que estava dentro dele. Então, o suicida, que vem de um processo depressivo, ele localiza onde está o sentimento dele, o tempo inteiro. E nós vamos precisar entender e compreender. E como boas pessoas que estamos em processo de conhecer cada vez a nós mesmos, quando nós não podemos descarregar as energias em descontrole contra o opositor, voltando contra si mesmo, articulando um mecanismo de autodestruição, graças aos quais se vinga da sociedade que nele vive. Então, o processo de autodestruição, ele começa com uma diminuição do repertório da rotina, com o consumo de drogas, o consumo de álcool, um processo de não cuidar de si mesmo. É assim que começam os processos de autodestruição, que nós não vamos percebendo no nosso dia a dia. E de uma hora para outra, nós nos vemos fechados em nós mesmos, sem conseguir sair. E nos sentimos incompreendidos pela sociedade que não consegue nomear o que nós vamos sentir. E nenhum profissional consegue me tirar desse estado. E muitas vezes acontece no processo é que eu também não acredito que um outro homem possa me tirar desse estado. Que muitas vezes é um psiquiatra, é um psicólogo, uma religião. E eu vou diminuindo o repertório de buscar ajuda. Então, muitas vezes eu escuto assim: como é que alguém vai me ajudar? Como é que alguém vai conseguir me tirar dessa situação se eu não consigo ver nenhuma saída para ela? Já perceberam isso? O repertório vai diminuindo. Né? Esses estranhos rumos é diminuição de repertório. Então, se você convive com alguém e percebe que o repertório dela, de vocabulário mesmo, tá, gente? Se você encontra com alguém e vê que o foco dela é só falar de alguém específico, é só falar de um único tema, cria um sinal de alerta. Repertório reduzido. Agora, quando você encontra com uma pessoa que tem um repertório amplo, que conversa de tudo, que tenta entender sobre tudo, que está com um tema, sempre um sorriso no rosto, né? Que está ali na construção, mas está prospectando um outro olhar, está ali fazendo uma coisa, mas está vendo que uma outra é mais interessante, ampliando o repertório, que está na faxina e olha a casa de um, olha a casa do outro, e vai ampliando esse repertório, a gente entende que é uma pessoa que está com um olhar aberto para a vida. E aqui vocês vão entender por que o Heitor entrou na palestra. São os mitos. E Joana vai falar que, anteriormente, se por um lado, favoreceu ao homem que abandonasse as tradições de feiticeiros. Vamos lembrar aí da nossa infância. Quem não lembra dos feiticeiros? Né? Eu me lembro que eu tinha um vizinho e o conhecimento da rua que ele era um feiticeiro. E a minha meta era criar um buraco na terra, que era o inferno, e entrar na casa dele e descobrir qual era o feitiço dele. Isso é mito. Mas isso marcou minha infância. Descobrir quais eram os segredos do feiticeiro. Dos bichos papões, das cegonhas trazendo os filhinhos, das fadas madrinhas. Lembra de todos esses mitos? E nós perdemos esses mitos. Cada vez mais. Né? Ontem eu estava em casa, né? E aí a fada do dente vai chegar. E aí meu marido até falou assim, mas por quê, né? Porque tem que ter. Sabe por quê? Que quando se acreditava na morte dos mitos, consideramos as mentes adultas liberadas deles. Peraí, eu tô adulto, né? Eu não acredito mais em Papai Noel.
Eu sou adulto, né? Eu não acredito mais em coelhinho da Páscoa. Mas em detrimento disso, entra a tecnologia, a mídia, e nós vamos criar outros mitos. E quem é o mito do Heitor hoje? O Spider-Man. Entende? É o Marvel. Aí, toda a equipe. Né? Eu estava escutando a palestra de Harold, ele falando que ele adora o Star Wars. Então vai entrando outros mitos nas nossas vidas. Agora, quem são esses mitos? Você acha que eu não me preocupo, né? Na representação? E eu já falei com vocês, né? Quem é mãe de menina aqui vai entender quem são os repertórios, né? E eu estudei, tá, gente? Eu sou especialista agora no Marvel. Eu sei que o Hulk não controla a emoção. Eu sei que o Iron Man, por exemplo, né? Tem uma dificuldade enorme nos relacionamentos conjugais. É um homem que trai, que bebe. Não é? Só me perguntar que eu sei. Eu sei que o Batman, né? Eu até falo, né? O Batman é o mais inteligente, porque ele não tem poder. E ali você vai entendendo quem são os heróis de hoje, dos nossos filhos. E isso também vai pro lado das meninas. Tá? Porque recentemente eu encontrei uma menina apaixonada pelo Spider-Man, com seus 20 anos de idade. E esses mitos, eles são importantes para nortear o nosso jeito de ser. E eu tenho que modular, eu tenho que entender que teve uma mudança geracional e nós temos um medo enorme, tá? Um medo enorme. A geração dos 40 aos 60. Vou chamar já a atenção para essa geração aqui. Nós muitas vezes subestimamos a nova geração. Achamos que elas não têm nada a agregar. E nós nos fechamos nos nossos mitos ou perdemos os nossos mitos porque nós nos tornamos adultos. Achamos tudo muito raso demais. Não adentramos a realidade que está chegando. Ficamos com uma diferença geracional. E eu também encontro homens, mulheres com 50 perdidos em si mesmo. Porque se eu questiono, se eu entendo, teoricamente eu tenho que estar muito bem emocionalmente. Mas não é isso que acontece na maior parte das vezes. E aí, nós vamos buscar a realidade. E a busca da realidade, eu tive que me dar licença, porque não vai ter como falar disso aqui sem ler algumas partes importantes. Dentro do Espiritismo, nós temos muitos estudos, hoje mesmo retorno o estudo, né? Que é o Conhece-te a Ti Mesmo. E Joana me tirou a base, assim. Porque quando eu achava que o autodescobrimento era a chave de tudo, ela fala que é só o início. E aí, quando nós chegamos no movimento de terapia, de estudo, de desenvolvimento humano, achando que auto se descobrir, criar os seus próprios valores é a chave da realização pessoal, o autodescobrimento é um processo de parto. Dói. Não tem amadurecimento sem ter dor. Não ache que as pessoas que vocês acham que são equilibradas, que ela não tem problema. É utopia. Nós estamos na Terra. A pessoa que está aqui na frente, o Divaldo, o Haroldo, as referências que nós temos na cabeça, eles vão passar por dificuldades, sim. E isso é o que nos molda a humanidade. Quantas vezes a gente para e pensa assim? Às vezes eu penso assim, meu Deus, será que é só minha vida que ter atravessado o tempo inteiro por alguma coisa? Eu olho para fulano assim e vejo uma vida tão calma. E a minha é tão atravessada. E é esse processo de parto de si mesmo que nós passamos por um processo de nascer da nossa mãe, né? Dos nossos pais. E dói para a mãe. A dor do parto para a mãe é muito difícil. Agora, o que é parir si mesmo? Sair do seu lugar. Nascer de novo, dentro da própria vida. Vai doer. Porque eu vou ter que me deparar com a construção daquilo que foi me entregue durante uma vida inteira. E o mais difícil do homem adulto entender é que, ok, eu costumo utilizar, eu já utilizei aqui em várias palestras, o potinho de amor. Os nossos pais nos dão
a quantidade de água que eles deram conta de dar. Então, é como se fosse um copo de água. Então, o meu aqui já está pela metade, o da minha mãe aqui está menos, o do meu pai está um pouquinho mais, e aqui eu vou modulando a água que eu recebi. Mas eu quero um copo mais cheio. Todos nós queremos um copo mais cheio. E não são eles mais que vão nos dar. Então, quando eu vou no autodescobrimento, eu tenho que entender que eu não posso mais ficar presa no que eu não recebi como criança e como adolescente, por mais que eu tenha recebido a pior história. Porque também, quando a gente fala de parar na própria vida, a gente não está falando de trauma pequeno, não. A gente está falando de trauma grande, que não era para acontecer. A gente escuta histórias que não era para acontecer. Que era para alguém ter visto. Que era para alguém ter olhado. Era para um adulto estar ali observando aquela criança o tempo inteiro. São esses traumas que paralisam, que doem, que nos faz não sair do lugar. E o autodescobrir é saber que nós não fomos protegidos como nós gostaríamos que fôssemos. Dentro do nosso íntimo mais interno, que é o nosso corpo, e depois as nossas emoções. Porque muitas vezes nós não somos invadidos no corpo por apanhar demais, por abusos, mas nós somos invadidos pelo nosso cuidado emocional, que é visualizar os nossos pais brigarem, que é visualizar coisas que nós não gostaríamos de ter visualizados nesse processo de autodescobrimento. E como é que eu vou fazer para encher aqui o meu copo? Sem muito repertório, sem muita rotina, sem conhecimento. Porque se eu tenho uma vida limitada, e muitos de nós tivemos, nós não fomos estimulados ao crescimento intelectual, porque nós não tivemos uma base nisso, muitas vezes a gente vem com um repertório reduzido mesmo. Né? Então, quando eu encontro uma pessoa limitada, eu preciso olhar para ela e falar assim, ela recebeu pouco. Porque essa foi a história que está ali dentro dela. Agora, como é que eu vou ter o reforço da coragem para me levantar quando eu cair? Porque cair, todos nós vamos. Tem pessoas que caem assim, ó, caem levantando. Já viram? São pessoas focadas para ação. Agora tem gente que cai e fica. E aí vem um processo de conformismo, de estar paralisado em si mesmo. E ele se intimida. E aí ele entra num processo de se recolher. Então, o que eu vou fazer diante desse processo de descobrir-me? Quando eu vou me descobrindo, eu vou ficando cada vez mais focado para a ação. E algumas pessoas falam assim, quando eu estou no processo de mudança, parece que eu estou um pouco antissocial. Que eu estou tão focada em mim mesmo, que eu não estou tendo tempo para o outro, para lidar com o que é do outro. Já perceberam isso? Né? E aí vem algo que é depois do autodescobrimento, vocês vão fazer a listinha ao sair daqui, da sua lista de valores. O que é meu valor? Se eu não tenho claro o meu valor inegociável, eu vou aceitar muita coisa. E aí vem a consciência ética. Depois de autodescobrir, eu desenvolvo o que a gente chama de consciência ética. Essa consciência ética, nele existe em potencial. Alguém já criou expectativa em relação a outra pessoa? Todo mundo fez um cara assim, né? Poxa, criei. Que bom. Porque em muitos momentos eu também já falei assim, eu tenho um medo enorme de criar expectativa no outro. Mas Jesus, que foi a minha última palestra, ele tem muita expectativa em nós. E quem somos nós para não ter expectativa no outro? Então a gente casa com o ideal do outro. Mas a gente convive com o real do outro. Mas eu não posso perder o ideal. Porque senão eu paro de querer cada vez mais. Então é assim,
Eu tô com essa mulher que todos os dias reclama da mesma coisa. Mas o que eu visualizo nela? Porque se eu deixo de visualizar, eu deixo de querer o crescimento do outro. E muitas vezes, cada vez mais, tá? Tem pais que olham para os filhos e nem visualiza mais neles. Eu me lembro de um caso de uma mãe que parecia que ela já estava determinando o futuro do filho, dos comportamentos, diante dos comportamentos que ele estava tendo. E a própria mãe perdeu a expectativa, do que esse filho poderia vir a ser. Então, as expectativas, que a gente morre de medo de ter ela, em relação a tudo, elas são importantes. Não as percam. Porque é isso que molda o nosso jeito de ser. É isso que molda a sociedade. Então, se eu olho para o cenário político, por exemplo, e vejo assim, nossa, está tudo errado, todas as pessoas que estão ali estão erradas, nada ali vai dar certo, eu entro num estado de conformismo, de que não tem jeito. E é sempre olhar assim, tem pessoas erradas nos lugares certos? Tem. Mas vai melhorar. A evolução, ela precisa acontecer. E é essa consciência ética da expectativa do futuro que é o que Joana nos propõe. E como primeira parte desse seminário, eu poderia dizer que a consciência ética é o cerne da palestra de hoje. É aquilo que nós vamos adquirindo. O homem que se afirma pela ação bem direcionada conquista resistência para preservar na busca de metas que estabelece. Foque na ação. Amadurecendo a consciência ética de responsabilidade e dever, o que credencia. Agora, muitas vezes, a consciência ética nós vamos conseguir com ela um senso de planejamento das nossas ações. Então, eu tenho que planejar. Se hoje eu não conseguir levantar da cama, minha meta amanhã é levantar da cama às 7 horas da manhã. Eu preciso planejar a ação. Se hoje eu não conseguir tomar café com meu filho, eu tenho que planejar isso. E é um planejamento dia após dia. Criando um ritmo de trabalho, o que não exaure no excesso. Então, eu vou criar uma rotina de trabalho, mas se está excedendo, pegando a rotina inteira, muito cuidado. Equilibra. Colocar algo no final do dia. Né? Eu gosto muito de, ao ir para algum lugar, escutar algo que vai melhorar. Né? Hoje tem o Spotify, tem uns podcasts, tem muito conteúdo que eu posso estar escutando durante o meu trabalho. Mas nesse processo de autoconhecimento e de consciência ética, vai vir algo que nós precisamos tomar muito cuidado. Conforme nós vamos melhorando, nós vamos ficando exigentes. E a exigência anda junto com o perfeccionismo. Isso vai acontecer. E as pessoas não entendem isso. Eu tenho um medo, sabe? Porque hoje a gente está patologizando tudo. Tudo é doença. E eu entendo que alguns processos, eles são processos. Então, se alguém me vira e fala, fulano é perfeccionista, ou fulano é ansioso, está ansioso, eu vou lembrar assim, ele está nesse processo em caminho de algum outro lugar. O perfeccionista está liderando algo que está num processo de transformação. E aí Joana fala que nesse processo de autodescobrimento para a consciência ética, a gente passa pela autoexigência, pelo perfeccionismo. Então, se eu estou perfeccionista demais, eu estou em algum processo para chegar a algo. Só não posso paralisar. Porque o perfeccionista, o que ele pede? Assim como o ansioso. Perfeição. Perfeição. E ele pede o quê? Tempo. É tão perfeito que o tempo vai junto. E aí ele começa a fazer tão detalhadamente que aquilo que era para ser feito em 30 minutos é feito em 1h30. Né? Quem nunca teve alguém para ajudar, e essa pessoa assim, era tão detalhista que modificou o schedule inteiro. Né? Então eu vou moldando essa entrega. E vai ter um momento, né? E eu gostei muito dessa frase aqui, que é o processo de
introspecção. Muitas vezes nós vamos precisar entrar para dentro do nosso quarto e nos autorregular. Ensinar as crianças a fazer o processo de autorregulação é fundamental. O que é autorregulação? É ter o tempo dela. Ensina. Que nós não somos ensinados a ter o nosso tempo de autorregulação. Isso é cabível, assim, até a fase de morrer mesmo. Que é, tire o seu tempo, regule as suas emoções e volte. Porque ali eu vou aprender que eu não preciso discutir no tempo que a minha fala está ali pronta para sair. Os meus pensamentos não vão atropelar as minhas decisões. E eu vou desenvolver cada vez mais algo que nós pouco temos. Lembra da palavrinha autorregulação? É autorregular nossos sentimentos. Esse é o aprendizado. O Divaldo, eu estava assistindo a palestra dela, ele fala que tem pessoas que conseguem controlar os sentimentos, mas tinha uma amiga dele específica que não controlava os sentimentos. E ela recebeu a notícia de que um amigo faleceu, o marido de uma amiga dela faleceu. E ao receber a ligação, ela começou a chorar muito. E falou, não, já estou indo para aí. Já vou te ajudar. E foi chorando no caminho e adentrou o espaço. E chorou. Foi lá no local do caixão e chorou, e chorou, e chorou, e chorou. E na hora que ela olha, ela estava no velório errado. E ela chorou tudo no velório errado. E aí quando ela encontra... E aí quando ela encontra, né, a esposa que perdeu o marido, ela fala, nossa, você tá tão calma, a senhora é tão próxima da gente. Ela, não, eu já chorei tudo que eu tinha que chorar no lugar errado. E muitas vezes esse processo de autorregular-se, o choro vai vir. Mas como é que eu vou autorregular em uma outra situação que eu preciso ter suporte? E aí vem uma diferença que nós vamos aprendendo dentro do Espiritismo. E aí eu fui lendo sobre religião e religiosidade, e eu gosto muito do Alexandre. Ele é um espírita, cientista da Universidade de Juiz de Fora, eu já falei sobre ele aqui. Ele é um médico psiquiatra que hoje estuda sobre religiosidade. Então ele vai pegar todos os fenômenos espíritas e vai levar para a ciência e tentar validar ela. E o Espiritismo, para mim, dentro das religiões, é aquela que mais se assemelha com a liberdade religiosa de questionar aquilo que nós recebemos. O que isso significa? É que se eu falar algo aqui, como Rayane, que está tentando traduzir Joana de Ângeles junto com o Divaldo, que não fizer sentido para você, é possivelmente cabível que vocês questionem a minha fala e possam rever diretamente a fonte e acreditar mais na fonte do que na minha fala. Isso é Espiritismo. Se o Espiritismo fugir disso em algum momento e nortear por pessoas que falam verdades absolutas, ele deixa de ser religiosidade. E a religiosidade, ela vai nos permitir ter a liberdade de conhecer sobre tudo. Dentro de alguns nortes. Então, que cada vez mais nós possamos desenvolver uma mente religiosa. E a busca do êxito. Que aqui, quando nós formos fazer esse processo de ter liberdade para questionar, nós vamos receber um mundo cheio de insegurança e cheio de crise. E ela faz um cenário nesses dois tópicos aqui, que é insegurança e crise. Conflitos degenerativos da sociedade, que é um questionamento da sociedade atual. Então, ela vai pegar, assim, tem a Segunda Guerra Mundial, teve todo esse cenário que está sendo entregue aqui. Nós sabemos que temos políticos que não estão fazendo o que nós gostaríamos que fizessem. Então, nós estamos em uma sociedade muito insegura. A gente que mora do lado de Nova York é pior ainda, né? Parece que o mundo, a qualquer hora, vai explodir ali do lado e New Jersey só está na rota, né? Então, o mundo é inseguro mesmo. Agora, como é que eu vou buscar esse êxito diante desse cenário que me é entregue? E aí vem a crise de autoridade.
Hoje nós vivemos uma crise de autoridade. A crise de autoridade responde pela corrupção em todas as áreas, sob a cobertura daqueles que deveriam zelar pelos bens públicos e administrá-los, em favor da comunidade, pois que para tal se candidata aos postos de comando, sendo remunerados pelos contribuintes para este fim. A gente está falando de político aqui, né? Mas a queda da autoridade vem da figura dos pais. Então, os políticos tiveram pais, né, gente? Não vão achar que eles já nasceram políticos. Quem nos representam veio de algum berço, que é o nosso berço. Então, é muito comum a gente ver já nós mesmos não tendo autoridade diante de algumas situações. E a autoridade não é agressividade. E Haroldo fala, nesse processo, que um líder, ele não precisa gritar para impor aquilo que ele quer. E os bons líderes, né, de hoje, eles estão fazendo esse processo. Eles estão com uma fala cada vez mais rebuscada, isso é liderança. Ter uma fala líder é essa capacidade de acolher e direcionar para frente. Mas nós temos bons líderes que fazem isso e não conduzem. E aí nós vamos ter esse conflito geracional da sociedade. O homem deve ser educado para conviver consigo próprio, com a sua solidão, com os seus momentos limitantes e ansiedades, administrá-los em proveito pessoal, de modo a poder compartilhar emoções e reparti-las, distribuir conquistas, ceder espaços quando convidados à participação em outras vidas, ou pessoas outras vierem a envolver na sua área emocional. Então, quando eu percebo um conflito geracional hoje da sociedade, né, eu entendo que tem formas de pensar. E eu gosto muito de respeitar todas as gerações. Vou dar um exemplo para fechar. Eu estou 5 minutos, já estou finalizando. Quem chegou aqui e migrou primeiro, abriu as portas. Eu falo que foi os descobridores, certo? E estabeleceu uma forma de ser culturalmente, na nossa forma de migrar. Essa foi a melhor forma que nós recebemos. E a gente aprende muito, que nos move para a ação. Né? Porque eu me deparei assim, você acabou de chegar da fronteira do México e no outro dia eu tive que trabalhar. Não deu tempo de autorregular nenhum sentimento. Mas foi alguém lá atrás que fez isso, antes de mim. Que não me deu tempo de autorregular. Mas tem uma geração hoje que vai chegar e vai falar assim, eu preciso de um dia para me autorregular. E tudo bem. É necessário. Então eu não posso olhar para aquilo que o outro deu conta e para aquilo que eu estou dando conta hoje, mas eu tenho que entender que as duas gerações estão fazendo o melhor para sobreviver neste país. Não é o meu jeito, nem o seu jeito. É o melhor jeito para ter saúde mental. E eu preciso respeitar isso. Então, o primeiro lugar é o homem indispensável. Ninguém é indispensável em lugar nenhum. Qualquer outra pessoa pode ocupar nosso lugar. Mas eu tenho que ser único. A polivalência das aspirações. Não é só querer ter uma casa. Não é só um green card. São várias coisas ao mesmo tempo. É o reflexo de normalidade. Ter muitas aspirações é normal, é necessário, é fundamental para o equilíbrio comportamental, de harmonia da personalidade, convidando o homem a buscar sempre mais. E por hoje terminamos a primeira parte do Homem Integral. Eu espero que vocês tenham caminhado junto com Joana, não comigo, porque eu caminhei junto com ela, para a construção da palestra e para a manhã de hoje. Acho que fevereiro, se me der a oportunidade, ou março, eu continuo com esse tema e espero ver todos vocês
porque eu estou muito feliz de ter 2 espíritos nas 2 primeiras cadeiras aqui comigo na manhã de hoje. Um bom dia a todos e um bom ano a todos nós.